Olá, meu nome é Liquid, seja bem-vindo ao nosso tutorial de instalação do Gentoo 2018. Eu já fiz uma edição em 2009, onde eu gravei um vídeo de mais ou menos 1h30, hospedei ele no Vimeo, cobrindo toda a instalação do Gentoo, incluindo a compilação do kernel. Aqui é uma versão um pouco diferente, assim, eu vou mudar algumas coisas, eu vou seguir mais ou menos o mesmo roteiro, que não segue muito bem à risca a instalação do manual do Gentoo. Tem algumas coisas que eu adquiri de experiência ao longo dos anos, que eu acabo usando isso durante a instalação. Então, não é que eu não sigo o manual, é que tem algumas coisas que eu não faço exatamente igual. Coisa que é curiosa é que eu comecei a usar Gentoo em 2002. Basicamente foi minha terceira distribuição Linux ou quarta que eu testei. Né? O primeiro distro Linux que eu usei foi na faculdade, foi o Debian. Eu não tinha senha de root, eu era só uma rede compartilhada. E logo surgiu a oportunidade de eu comprar uns CDs da livraria Tempo Real, onde eu comprei o Debian, que eu achei bem ruim. Comprei o Conectiva. Depois eu instalei o Slackware, que foi a primeira distro que eu mergulhei e aprendi Linux de verdade. Eu usei ela durante vários anos a fio, logo após essa experiência. E aí, cansado de ficar compilando as coisas na mão no Slackware, eu descobri o Gentoo, que tinha todo um sistema de resolução de dependências. Não precisava me preocupar com isso fazendo Slack builds na mão. Naquela época não tinha o Slack PKG, não tinha, ou pelo menos não era popular, não tinha muitos scripts que automatizavam coisas no Slackware. O Slackware era bem na mão mesmo, a comunidade era muito ativa, mas dava trabalho compilar as coisas, né? E o Gentoo, a ideia do Gentoo era justamente você conseguir customizar e compilar tudo na mão. Ele resolve as dependências para você, você escolhe como ele vai compilar e você monta o sistema do jeito que você quer. O Gentoo aposentou o Slackware para mim. Né? Anos depois, eu acabei descobrindo o Arch Linux, isso foi em 2007. Eu comecei a usar o Arch Linux e aí o Gentoo ele sempre esteve instalado em alguma máquina minha ao longo dos anos, né, desde 2002 para cá. Eu tenho um iMac G3 com 233 MHz que ele tem um Gentoo PowerPC instalado lá até hoje. Um dia eu preciso fazer um vídeo dele. Chega de conversa, chega de introdução. A gente pode deixar para conversar enquanto as coisas compilam. No final de contas, o Gentoo é justamente sobre isso. Esse vídeo vai ser editado, tá? Já para vamos logo ao ponto. Eu vou editar esse vídeo, as partes de compilação mais demoradas ou problemáticas, eu vou cortar, tá? Eu vou sempre tentar usar o comando time durante os processos de compilação para vocês terem uma ideia quanto tempo pode demorar na sua máquina. Eu estou usando o VirtualBox, mas eu estou usando o VirtualBox usando o backend KVM, aquele nativo do Linux, quase uma para-virtualização. Ele é muito eficiente, então vai ter pouco overhead quando comparado com uma máquina VirtualBox rodando no Windows ou rodando no Mac. O meu computador tem um processador Ryzen 5 1600X. Eu aloquei apenas 8 núcleos dele para a máquina virtual. Né? Nativamente a máquina tem 12. Minha máquina tem 16 GB de RAM, eu aloquei 6 GB de RAM para a máquina virtual. Tá? O Gentoo, ele, para compilar tudo, é bom ter uns 4 GB de RAM. Tá? Eu não aconselho também você compilar o Gentoo, né, usando uma máquina que só tem um núcleo ou uma máquina muito fraca. Tá? Ao longo da existência desse canal, eu vou abordar formas de você conseguir fazer esse tipo de compilação de forma muito eficiente, incluindo por rede distribuída. Então vai rolar umas coisas interessantes aqui. Dicas técnicas, tudo, tá? Esse é o Gentuber. É o canal Gentoo no YouTube. E a gente vai abordar a vida de um usuário Gentoo em 2018, onde a computação está muito mais complicada do que deveria e o Gentoo é um sopro de sanidade no meio dessa loucura. Vamos lá, então, assumindo que você já
baixou a ISO do Gentoo lá no site oficial. Essa é a cara do CD-ROM quando você dá Enter, quando você coloca ela na sua máquina e dá Enter, né? Então você vai ser agraciado com essa telinha e com esse terminal. Então com esse terminal é o que a gente vai trabalhar. O Gentoo não tem um instalador oficial recente, pelo menos. Já tentaram umas experiências de fazer um Gentoo com modo gráfico. Eu particularmente nunca consegui nem bootar. Nas minhas máquinas ela trava no boot. Então eu nem vi que cara tem. Mas dizem que é uma versão do Gentoo já com bastante coisa compilada e com instalador bem humano, diferente disso que a gente vai fazer aqui. Mas como eu disse, nunca consegui fazer funcionar. Já tem 10 anos essa edição. Eles sempre lançam de vez em quando uma versão nova gráfica. Infelizmente, tem alguma coisa nas minhas máquinas, todas elas, que me impedem de botar nesse sistema. Eu acredito que seja a placa de vídeo, eu sou um usuário NVIDIA. Então vamos lá. Então, primeira parte, particionar o disco. Tá? Então, particionar o disco não é um bicho de 7 cabeças. Aqui, eu estou assumindo que você não tem nenhum outro sistema operacional, você tem um disco dedicado para isso. Então, eu uso o comando fdisk, tá? Tem comandos melhores aí, mais recentes, mais atuais, mais humanos, mas eu sou adepto do fdisk. Então, como você pode ver eu tenho um cursorzinho do mouse para ajudar aqui. Como você pode ver, esse aqui é o meu disco rígido. É virtual, mas é limpinho. Tem 40 GB, mais do que o suficiente para fazer essa instalação. Então eu vou particionar esse HD. Eu, particularmente, não costumo separar meu disco em muitas partições. Eu geralmente deixo uma partição para swap e uma outra partição para todo o resto. Isso parece ruim, mas se você souber o que você está fazendo, você nunca vai perder sua partição de dados, você nunca vai perder seu home. Se você é um pouco menos experiente, eu aconselho você a ter uma partição separada para os seus dados home, né, os seus dados que você se importa, tá? Então, mas aqui para fins didáticos, eu vou usar apenas duas partições, uma partição swap e uma partição que vai incluir o root, o boot, o var, o home e etc. Eu vou usar o fdisk, que funciona da seguinte forma: fdisk-sda, no meu caso, o primeiro disco. Ele te abre um prompt. Então eu vou criar para ele criar uma nova partição, n, partição primária, partição número 1, no começo do disco, com 4 GB, totalizando 10 GB de memória. Mas se o sistema precisar de mais do que. Fudeu. Tipo, se o sistema precisar de mais que isso, mais do que 4 GB de swap, nosso sistema está muito errado, tá? Então eu vou criar uma nova partição, n, primária, partição número 2, a partir onde acaba a primeira partição até o final do disco. Beleza? A letra P mostra o que já está particionado. Tem uma outra coisa que é interessante aqui, é o seguinte: eu não estou usando uma partição de boot. Isso eu só posso fazer porque eu não estou usando EFI e EFI na minha máquina, tá? Então, se você tem uma máquina, você vai fazer uma instalação na máquina real, EFI, ou com boot compartilhado com Windows, você vai precisar seguir alguns passos extras que eu não vou cobrir nesse primeiro tutorial. Então aqui é só um tutorial para a gente aquecer os motores. Tá? A gente tem que falar qual tipo de partição a nossa partição de swap vai ter. Então a letra T, ele muda o tipo, a gente escolhe a partição número 1. O código da partição swap é 82. Tá? Foram anos e anos montando máquinas desse jeito, a gente acaba decorando os códigos, né? Aperto o W, dá Enter, ele salva, ok? Então, agora, fdisk-L, a gente tem duas partições à nossa disposição. A gente tem que, obrigatoriamente, formatar essas duas partições, tá? Então, mk swap, ele formata a partição para o formato de swap. Tá lá, feito.
e MKFS ext4 para a nossa partição SDA2. Ah, mas por que ext4 e não ButterFS, ZFS? Para fins didáticos, tá? O ButterFS é o que eu uso na minha vida, na verdade, né? É o que eu uso em todas as minhas máquinas. Eu uso o ButterFS com compressão de dados, dá um ganho aí de 30% e às vezes até algum desempenho. Em servidores também usei muito o ButterFS. Eu usei muito o ZFS também. Eu tinha um storage com 4 discos em RAID Z, que foi meu storage doméstico com 5 tera durante quase 10 anos. Né? Foi muito bom enquanto durou. Só que a conta de luz estava vindo muito cara e a quantidade de dados que eu realmente precisava gravar, guardar, não chegava nem perto disso. Então acabei meio que abandonando. Eu desmontei essa máquina e transformei ela num fliperama, num arcade. Tá, mas nada contra essas outras partições. Inclusive, em breve vai ter um videozinho ensinando como é que instala o Gentoo numa partição ButterFS com compressão, com as melhores práticas de sysadmin do mercado. Você vai poder usar isso profissionalmente, inclusive, você vai ver que o ButterFS é um caminho sem volta, cara. É um caminho sem volta. Mas deixa pra lá, voltando aqui ao nosso tutorial. Formatei. Agora é hora de montar a partição. A partição SDA2 é a partição de dados, onde a gente vai instalar o sistema operacional. Eu vou montar essa partição no MNT Gentoo. É importante você lembrar que no disco Live CD do Gentoo, se você montar apenas do MNT, você perde o boot, porque o CD ele lê os dados dele a partir desse ponto de montagem. Então tem que botar o Gentoo. É importante isso. Montou. Vamos ver o que temos dentro. Temos um Lost Plus Found aqui. Vamos ver quanto disco temos disponível de F. Olha só, nós temos ali 35 GB disponível, 49 GB usável. Então, o que acontece? Acontece que a gente agora tem que baixar o stage do Gentoo, que é um arquivo que tem um sistema operacional base para a gente começar a nossa instalação. Por acaso, eu não vou arriscar de baixar esse treco da internet aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas. Não, deixa eu fazer um teste aqui. Peraí, uma coisa. Temos links? Temos links. Eu vou tentar baixar daqui e vamos ver se vai ficar muito ruim. Vamos ver. Temos o link, é um navegador de internet para quem não tem placa de vídeo nenhuma. Vamos procurar aqui, Get Started Downloads, Minimal. Aqui ele tem uns CDs bootáveis, né? Não é o que a gente quer o stage. A gente quer o stage mais específico para 64 bits. Então aqui, tá aqui. Vou tentar baixar. Aperto o D, vamos tentar baixar. Vamos ver se não vai ficar. Se estiver muito ruim, a gente baixa por SSH direto da minha máquina. Tá muito ruim. Muito ruim. Vai demorar 2 horas. Tá. Esse é um problema que eu tenho na minha internet. Tá? A minha internet, ela para tudo que é fora do Brasil, ela não vale um centavo furado. Então deixa eu abortar aqui. Não rolou. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou fazer um SCP da minha máquina. Tá, então assim, no mundo real você vai usar o link e você vai conseguir baixar. Na minha internet isso é impossível. Então, vamos baixar daqui. Da minha máquina real. Esqueci o meu usuário.
bem melhor. Nossa, ele está baixando a versão com SystemD também. Ele baixou duas versões aqui, tudo bem, não tem problema. A instalação que a gente vai fazer não é SystemD, tá? A gente vai fazer a instalação padrão. Em breve eu também vou abordar a instalação com SystemD. Não é difícil, só tem algumas diferenças, tá? Então vou apagar aqui o SystemD para economizar disco. Então temos aqui o Stage 3. O Stage 3 é um tar GZ, um tar GZ do root de um sistema que tem um compilador e algumas ferramentas para você construir um sistema operacional inteiro do zero. Isso é o que o Stage 3 traz para a gente. Então vamos descompactar com Z, com X, V, P, F. É importante o P porque ele vai preservar o tipo de arquivo e as permissões. Então o que for link ele vai fazer como ele vai criar um link e as permissões ele vai criar as permissões do mesmo jeito que o original. Se você tirar o P, vai dar erro em algum momento, vai dar erro em alguma compilação, em alguma coisa inexplicável, não vai dar certo e é porque você não colocou as permissões, tá? É por isso. Vamos descompactando. Tá aí, ó. A gente pode ver que são muitos arquivos, né? Então, ambiente básico, tem os compiladores, o GCC. Se eu não me engano, não vem o CLang ou LLVM aí por padrão, ele vem com Python. O Python ele é uma base muito importante do Gentoo, boa parte das ferramentas de administração dele são feitas em Python. Ele não inventou essa história de compilar tudo a partir do código-fonte, tá? Ele se inspirou numa outra distribuição Linux chamada Enoch, se eu não me engano, que por sua vez se inspirou no FreeBSD, que tem um sistema de ports, que é um diretório com vários subdiretórios, com vários arquivos, com scripts que compilam o sistema inteiro. Muito parecido com o que o Slackware tem lá, o Slack Build também. De certa forma é a mesma coisa, né? Então é tudo muito simples, né? O Gentoo ele é mais sofisticado. O Emerge é feito em Python, linguagem orientada a objeto. Então ela permite algumas estripulias que no final das contas deram errado. Isso tornou o sistema complexo e o Emerge mais ou menos pesado até. Bom, ele terminou aqui. Então, ó, criamos a partição, descompactamos o sistema operacional, está aqui, disponível para a gente. Se você quiser, você pode apagar o stage, tá? Eu geralmente guardo, mas fica a seu critério. Primeiro passo é a gente vai fazer um chroot, que é basicamente trocar o root do sistema. Então a gente vai trocar o nosso root, nossa árvore root, do CD pro diretório onde a gente vai, do nosso novo sistema operacional que já está instalado no HD. Tá? Mas a gente não pode fazer isso sem antes montar algumas partições de forma linkada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem 3 diretórios que são muito importantes no Linux, que eles não são diretórios que existem no disco, eles existem só na memória. Que eles ajudam os programas a se encontrarem, os programas a conversarem entre si. Então eles são dinâmicos, tá? Geralmente o conteúdo deles é tamanho zero, porque está tudo na RAM. Né? É a forma como o Linux trabalha, a forma como os Unix trabalham, né? Onde tudo é um arquivo. Unix e Linux, tudo é um arquivo. Tá? Isso, inclusive, é o maior problema de design do Linux. A gente pode falar sobre sistemas operacionais no futuro, mas o Linux tudo é arquivo. E com seus males e males. Né? A gente tem que montar o barra proc. Então, basicamente, a gente vai montar uma partição do tipo proc, known, no barra proc. Ah, tá. Eu tô tentando montar no lugar errado, tá vendo? Essas coisas confundem. Tô tentando montar no barra proc. Eu tô tentando montar a partição em cima dela mesma, não vai dar certo. Tá? Então é mount t proc known proc. Mount rbind barra dev para dev. E a mesma coisa para o sys. Tá? Então o que a gente fez aqui? Basicamente a gente só montou um diretório em outro diretório. A gente criou um clone. Tá? E aí isso vai permitir a gente a enjaular o nosso sistema e ainda assim ter acesso
aos programas, aos dispositivos de bloco, os hardwares todos, tá? Então, agora feito isso, a gente faz um chroot ponto barra bin barra bash. Ok? Pronto. Essa aqui é a partição do nosso sistema Linux que a gente acabou de instalar, o Stage 3 do Gentoo. É possível fazer esse tipo de instalação a partir de qualquer outro Linux, tá? O que é problemático é que às vezes as variáveis de ambiente dos sistemas operacionais, por exemplo, de um Debian, do Ubuntu, do Slackware, são bem diferentes do que o Gentoo. Às vezes a versão dos programas que estão rodando na sua máquina são diferentes das versões que o Gentoo traz. Então, para evitar esse tipo de problema, é importante a gente fazer um source do barra etc profile da nossa nova instalação. Isso garante que nenhuma variável ambiente hospedeira, nenhuma variável de ambiente vai interferir no nosso sistema. Já aconteceu de uma build minha falhar, porque eu estava usando um Red Hat e tinha uma variável de ambiente lá e que ela confundiu o GCC e a minha instalação estava dando errada e eu perdi um tempão com isso porque eu esqueci desse treco aí. Então vamos agora instalar o Portage. Mas primeiro a gente tem que acertar a nossa internet, né? Como você pode ver, nós temos internet. Porém, nós não temos DNS. Então, a gente vai com o nano lá no resolve.conf, name server 8888, tá? Esse aqui é o DNS do Google para espionar tudo que a gente faz. Feito isso, agora a gente consegue ter DNS. Ou não. Ah, liquid.me. Liquid.me. Pronto, temos internet, tá? Então a gente vai fazer aqui um emerge web rsync. Nossa, esse comando é muito antigo, não é mais assim. É emerge web rsync. O que acontece? Deixa eu explicar essa parte que é importante, mas eu vou explicar enquanto ele está fazendo o comando. Ah, o Portage é uma coleção de diretórios e subdiretórios organizados com todos os softwares, com scripts que fazem a compilação de todos os softwares do nosso Gentoo. São 12 mil scripts de compilação, aproximadamente. Tá? Mas são arquivos pequenos, arquivos de 1K, 10K. Tá? Então Mas pela quantidade de arquivos, toda vez que uma conexão da internet tenta trazer um arquivo, ele faz todo um processo de requisição para cada arquivo individualmente. Então, imagina que ele vai bater na porta do servidor e pedir: "Oh, você tem esse arquivo?" Ele vai responder: "Sim, eu tenho." Aí o nosso computador pergunta: "Qual o tamanho?" Aí o servidor vai responder o tamanho. E aí o nosso computador vai pedir: "Então traz." E aí o servidor vai mandar. E aí ele vai repetir esse processo de negociação para 12 mil arquivos muito pequenos. Então, quer dizer, você vai gastar mais tempo negociando do que fazendo download do arquivo em si. A primeira sincronização do Portage ela é muito demorada, porque você não tem nenhum arquivo Portage na sua máquina ainda. Nenhum build na sua máquina. Então ele vai trazer todos, só que ele vai negociar um por um. O que os caras perceberam que era muito mais negócio era que você poderia compactar tudo isso num arquivo só e fazer um download num arquivo só compactado, que tenha mais ou menos uns 50 MB, que quando descompactados dá mais ou menos 1 GB. Isso acelera o processo de download. Mas como eu falei para vocês, a minha internet ela é sacana, porque tudo que é da gringa ele demora muito para trazer. Então eu vou até fazer uma correção aqui. Antes de começar, eu vou sair do chroot, eu vou usar uma ferramenta chamada Mirror List, Mirror Select. O Mirror Select ele te mostra, ele configura para você logo de cara os melhores mirrors para a sua região. Então eu vou fazer isso já e vou mandar ele
Pronto, ele está baixando aqui. Eu vou escolher Universidade Federal do Paraná. Fechou. Nunca dá problema esses caras aqui. Beleza. Aí eu vou copiar o portage make conf do live CD para nossa instalação. Tá? cp tc portage make conf, ok? Então vamos lá. Vamos subscrever. Beleza? E aí a gente volta para o Sega Root. Então, assim, a gente vai voltar para o Sega Root, a gente não precisa montar aquelas partições de novo, porque elas já estão montadas, né? Lembra aquelas partições? O proc, o dev, tá tudo montado já, não precisa montar de novo, é só fazer o Sega Root, tá? Beleza. Se quiser, o source, esse profile, é sempre bem-vindo. Essa ferramenta, a Mirror Select, ela só existe no Live CD do Gentoo, tá? É importante isso. Então vamos fazer o Emergency Web Sync agora, que agora vai ser bem rápido. Deixa eu ver aqui. Olha só, tá só 10 vezes mais rápido. Ele estava baixando a 200k, agora ele está baixando a 2 MB por segundo. Então é uma alternativa boa se você tem problemas com provedores que boicotam conexão estrangeira. Tá? Então, esse arquivo ele tem mais ou menos uns 50 MB, até onde, se eu não me engano. É um arquivo pequeno. Uma outra forma de se fazer a mesma coisa é configurar o Portage para usar Git. Tá. Oficialmente, o Portage ele funciona com rsync. Rsync é o quê? Ele compara o que você tem com o que está lá no servidor e aí ele baixa o que tem de diferente no servidor para sua máquina e apaga o que não tem mais o que tem na sua máquina, mas não tem mais no servidor. É uma forma interessante de você manter pastas em locais diferentes com o mesmo conteúdo. O problema é aquilo que eu falei, ele vai negociar arquivo por arquivo, de certa forma, e é um processo muito lento, muito burocrático, é mais rápido fazer por WebRSync. Mas ele também suporta Git. Você também pode usar o Git para fazer isso. O Git é muito mais otimizado, muito mais interessante do que o WebRSync ou o rsync normal. O problema é que é complicado fazer isso na instalação porque a gente não tem todas as ferramentas disponíveis aqui. Eu acho até que não tem o Git instalado, então não vai dar certo. Não tem como dar certo. Mas eu vou explicar como fazer isso, como converter seu portage de rsync para Git. Né? Apesar de uma falha de segurança que teve alguns meses atrás aí, que alguém invadiu, conseguiu a senha dos administradores do GitHub do Gentoo, e que aí o pessoal colocou scripts maliciosos que mineram um Bitcoin no meio do portage da galera, né? Isso foi bem mal, pegou bem mal. Né? Os rsyncs, que é o que a maioria das pessoas usam, não deu problema, mas a galera que usa Git durante algumas horas ficou na mão dos bandidos aí, né? Ele continua fazendo download aqui, tá fazendo download a 2 MB por segundo, mas eu suspeito que seja megabit, não megabyte, cara. Tá lento demais isso aqui. Pelo amor de Deus, são só 50 MB. Nesses casos, o que eu faço nas minhas máquinas, né? Eu geralmente, cara, eu compacto o portage da minha máquina e faço um download, porque ninguém merece, cara, sério. Foi. Beleza. Ele tá fazendo o sync agora, ele tá descompactando o arquivo, mas são muitos arquivos, né? Muitos arquivos. São 12 mil scripts e build, fora os patches, fora ícones, configurações e etc., que são em arquivos separados e fica tudo ali disponível, né? Beleza, foi. Tá ok. Então, ó, segundo o rsync, ele descompactou 219 MB, mas vamos ver o quanto ele criou no nosso disco aqui. Deixa eu colocar um silent. 700 MB, tá vendo? Quer dizer, ele gravou 200 e poucos MB, mas na verdade está ocupando 700. E a explicação para isso a gente chama de slack space. Tá? Eu não vou explicar isso a fundo, mas tem a ver com o tamanho mínimo de alocação de discos que o seu sistema operacional faz para cada arquivo. Né? Então, se você grava um arquivo de 1 byte no seu HD, ele não ocupa 1 byte.
ele ocupa mais do que 1 byte. Tá? Então esse é o problema. Essa é a vantagem, inclusive, de usar sistemas compactados, porque ele elimina um pouco esse problema. Mas tá lá, feito isso, o que a gente faz? Um emerge upward. O que ele vai fazer? Agora que ele tem um portage novo instalado, ele vai comparar o que tem para ser atualizado e olha só, não temos nada para ser atualizado. Faz sentido, porque essa ISO não tem nem 10 dias e os programas básicos não tiveram tantas mudanças assim nos últimos dias. Deixa eu só fazer uma pesquisa mais profunda aqui. Esse comando U, N maiúsculo D maiúsculo A, ou emerge unda, ele é um pouquinho mais radical, ele vai mais a fundo no seu sistema em busca de bibliotecas, né, que precisam ser atualizadas. Inclusive, o OpenRC, que é esse cara aqui, ele tem um bug e que mata a instalação. Dependendo de como você faz, o seu sistema não boota. Por isso que eles lançaram essa atualização aqui. Então, provavelmente, se a gente seguisse sem fazer essa análise mais profunda, a gente ia travar a nossa instalação em algum momento. Então, é importante a gente usar o emerge, U de upgrade, N para ele atualizar as flags de compilação, eu vou explicar isso mais calma, e o D de pesquisa profunda, e o A de pergunte antes de fazer. Então, vamos deixar ele fazendo. Bom, como aqui é o nosso processo de compilação, então eu vou começar a usar o time para ele mostrar quanto tempo vai levar. Que aí se eu precisar cortar, eu já... Pelo menos a gente não perde a referência de quanto tempo demorou para compilar. Mas eu acho que vai ser rápido. Bom, aproveitar aqui que a gente já está aqui mesmo, e o cara da furadeira está furando, e explicar um pouco dessas flags. Essas flags que tem no use, que a gente chama de use flags, tá? Esses caras aqui. São as capacidades que a aplicação que a gente está instalando tem de se associar a outras aplicações. Então, por exemplo, a gente tem o Firefox, que é um navegador de internet. Ele tem uma flag para FFmpeg, que é um decodificador de vídeos. Então a gente pode compilar o nosso Firefox usando o FFmpeg da máquina ou usando um decodificador de vídeos interno dele. Vantagens e desvantagens é que talvez na sua máquina você tenha suporte a algum formato de vídeo que o Firefox binário que você baixa do site, já compilado, não tem esse suporte. Isso é muito comum quando você usa formatos exóticos de vídeo, como H265, AV1, que são coisas que os navegadores, boa parte deles não sabem do que se trata, mas que eles já existem, né? Eles já estão aí no mercado. Esses formatos aí. Opus, áudio Opus. Se bem que o Opus é suportado, né? Então é isso. Você consegue, por exemplo, aqui, ó, libcap. Eu não sei o que o libcap faz, mas ele pode se associar ao PAN, que é uma biblioteca de autenticação. Bom, ele está compilando aqui, mas eu não estou otimista. Não, tá certo, tá fazendo rapidinho. Bom, vamos esperar ele terminar. Bom, enquanto ele vai compilando aqui, vamos fazer o chroot no mlt gentoo. Enquanto ele está compilando lá, eu quero modificar algumas coisas no make.conf, /tc make portage make.conf, tá aqui. Então aqui são as flags de compilação, otimização padrão 2. Se você quiser um sistema um pouco mais otimizado, que roda um pouco mais rápido, você pode usar o 3. Só que às vezes ele pode rodar mais lento também. Então cada programa tem um perfil diferente. Então, no geral, o O2 resolve. Mas tem muita gente que usa o O3 para tudo, tá? E diz que o sistema fica mais rápido. Esse pipe, na verdade, é uma forma de otimizar a compilação, de tornar a compilação mais rápida. Tá? Então, é bom deixar.
Aqui estão os diretórios do Portage. Aqui as mensagens, em que língua estão as mensagens. E aqui os nossos mirrors. Então, tem algumas mudanças que eu quero fazer. Que eu vou copiar do meu Portage que eu uso no dia a dia. Beleza. Terminou? Terminou. Demorou 6 minutos para fazer a atualização. Não que na sua casa vai ser mais rápido que isso, talvez não seja, tá? Então, assim, antes de continuar fazendo o resto da compilação do sistema, é importante a gente definir algumas coisas aqui. Tá? Então, assim, como um flag, você pode especificar o seu processador aqui. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um Ryzen 5. Então, eu poderia colocar aqui mart zn ver. Na máquina virtual, whatever, não precisa deixar nada. Se você tem um Intel, por exemplo, terceira geração, você pode colocar um mart Nehlen. Tá? Esse aqui é um Intel de terceira geração, por exemplo. Cada processador, cada família tem um nome diferente. Tem o Bulldozer, tem o PIDriver. Então você vai lá no site do Gentoo e olha lá qual que é a flag de compilador para o seu processador para tornar o sistema mais otimizado possível. Tá? O MakeOpts é um cara que eu sempre uso. MKOpts -J. O que isso faz? Isso daí ele vai falar para o comando make em quantas threads ele pode quebrar a compilação. Como o meu processador tem 12 núcleos, o ideal para a minha máquina seria usar 13, ou até mesmo 14, que é o número de núcleos mais um pouquinho. Porque sempre tem um núcleo que vai dar uma engambelada, então é saudável você ter mais processos, mais threads rodando do que o seu processador tem de núcleos. Só tem uma exceção: Google Chrome. O Chromium, para cada núcleo que ele usa, ele aloca 4 GB de RAM. Então isso significa que eu preciso de 40 GB de RAM, mais de 40 GB de RAM, para conseguir 48 GB de RAM para compilar o Chromium usando todos os meus núcleos. O que eu faço para não ficar maluco? Eu boto um J4 aqui. É mais rápido do que se eu colocar um J8 ou colocar um J12. Na verdade, o J8 ele crash, ele trava a minha máquina. A partir do 8 ele trava a minha máquina. O 6 é mais lento do que o 4. Então, na dúvida, eu compilo com 4. Vai demorar 2 horinhas para compilar e paciência. Eu deixo ele compilando e vou dormir, no outro dia eu acordo e tá lá. Tá? Se você tem pressa, use o Google o binário. Tem o Google Chrome binário que você pode usar de boa. Tá? Essa máquina virtual aqui ela tem 8 núcleos, então eu vou colocar 9 threads. Que mais? Tem os uses, que já vamos falar disso. Video cards. A gente tem que definir qual é a placa de vídeo que a gente tem na máquina. No caso da máquina virtual VirtualBox, a gente tem uma VirtualBox. Hã? Se você tem mais de uma placa de vídeo, você pode colocar aqui também, a NVIDIA. Se você quer usar o driver proprietário, ou Nouveau, se você quer usar o driver NVIDIA livre, ou você pode usar o Radeon. Tudo depende da placa de vídeo que você tem. Intel, muito comum, tá? Mas aqui a gente tem o VirtualBox. Dá para inclusive instalar mais de um driver de vídeo ao mesmo tempo. Então tem uma coisa que é curiosa aqui que é o seguinte. Esse vídeo não serve só para instalar o driver, tá? Então alguns programas eles têm otimizações específicas para cada placa de vídeo. Então essa variável ela vai ser lida por outros programas também, não só para escolher o driver, tá? Língua. Isso aqui é o L10N.
É principalmente para o Firefox e LibreOffice, se eu não me engano. Tá, então você coloca aqui um PTBR. E um inglês. Ou qualquer outra língua que você julgue necessário. Temos também a variável línguas. Mesma coisa. Vou até copiar. Como é que copia no. Cá. Aqui. Línguas. Temos também a variável accept. Licenses. Isso daqui é o seguinte, cara. Alguns programas têm licenças proprietárias. E ele vai pedir uma confirmação para você toda vez que ele encontrar uma licença proprietária. Se você não é um paranoico com licenças proprietárias, acerte e asterisco, velho. Senão, para cada tipo de licença proprietária diferente, você vai ter que ler e aceitar cada uma delas, é um saco. Tá. Input devices. Input devices é. O que você usa aí? Mouse, teclado? Tá, então, ó. libinput, que é o padrão novo que o Wayland usa. Keyboard, caso você precise de algum programa que precise das bibliotecas de drivers mais antigos, né? Keyboard, mouse. Se você joga, joystick. Wacom, se você tem uma mesa digitalizadora. Tá? Então aqui eu vou colocar só teclado e mouse. Que mais? CPU flags. CPU flags a gente já vai falar sobre isso. Cada processador tem um set. Groove Platform. Platforms. Que é o seguinte, você tem uma máquina EFI que vai fazer dual boot com Windows 10, alguma coisa assim, EFI 64, obrigatório tem que colocar. Para todo o resto, PC. Tá? Na nossa máquina virtual, PC basta. Tá? Group Platforms, ok. O resto que eu tenho aqui são amenidades. São amenidades, tá? Tem o Ccache, mas o Ccache, não sei se a gente vai usar nessa instalação, acho que não. Beleza. Isso daqui é o mínimo que a gente precisa para fazer já uma compilação mais ou menos interessante. Não, tem mais coisas. Para nossa instalação de agora, eu não quero Qt e eu não quero GTK. Nenhum programa Qt, nenhum programa GTK, por padrão. Tá? Se algum programa quiser Qt ou quiser usar o GTK, ele tem que me perguntar antes. Então o que a gente faz aqui? Use menos Qt menos GTK. Tá? Como a gente vai fazer a instalação modo gráfico, vou colocar um X aqui. X é o sistema gráfico do Linux. Tá? Conforme mais coisas forem aparecendo, a gente vai colocando. Mas é isso. Beleza? Agora a gente vai escolher o profile da nossa distro. Profile é o que? É um conjunto de bibliotecas variáveis que definem mais ou menos como como o seu Gentoo vai se comportar durante a compilação, com que tipo de programa ele vai trazer, como ele vai configurar automaticamente e tal. Então a gente pode fazer um profile list. Select profile list, ele vai te mostrar todos os profiles que existem no seu Gentoo. Por padrão, ele seleciona o 12, que é o Default Linux versão 17.0. Stable. Esse aqui é o padrão. Só que a gente quer um desktop. E aí, se a gente quiser um desktop GNOME, a gente escolhe o 17. Se a gente quiser um GNOME com systemd, 18. Se a gente quiser um KDE, é o Plasma, 19. KDE Plasma systemd,
número 20. Se a gente não vai rodar aplicativos 32 bits, no lib, no multilib, tá? E tem outros tipos aqui, inclusive tem umas versões experimentais e tem as versões que usam a UCLibc, que é bom para Raspberry Pi, máquinas mais antigas. Tá? Aqui a gente vai escolher a versão desktop, a 16. Tá? E aí a gente vai fazer um merge Word, mais um, lembra? Nosso amiguinho, cadê ele? Sumiu. Ah não, ele está aqui, tá certo. Tô no segundo terminal. Então, ó, aqui demorou 6 minutos. Eu vou anotando esses tempos, porque depois eu vou fazer um somatório desses tempos, só para ter parâmetro. Mas eu acho que essa instalação vai demorar umas 6 horas. Eu acho, tá? Então vai rodar o mesmo comando, ó. Repara, a gente só mudou as configurações do profile e ele vai rodar o mesmo comando e vamos ver o que mudou. Ele muda inclusive as dependências, né, do sistema. Então, para um sistema desktop, ele já sabe que vai precisar de algumas configurações e tal. Opa, deu bastante coisa, hein? Deu bastante coisa. Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui nem pegou a lista inteira, mas vai vir uma porrada de coisa do Perl, vai vir um unzip, bibliotecas do Shorg, do modo gráfico, né? Fontes, bastante coisa, hein? Xlib, é, bastante coisinha. Esse aqui eu acho que é o caso do que eu vou ter que pausar e fazer edição. E o QT veio, né? Não tem jeito, não tem como se livrar do QT. O QT sempre vem. Não, eu não quero QT, velho. Se bem que ele tá falando que é obrigatório o QT5 ali. Deixa eu só ver se não tem jeito mesmo. Eu vou dar uma de teimoso aqui e vou tentar colocar menos QT5. Menos GTK3. Eu não quero QT, não quero GTK, não quero nada de vocês. Vamos ver se mudou. Aqui ele não deu total, né? Mas a gente vai ver logo de cara que o Pine Entry depende do QT5, eu não quero QT5. Né? Vamos ver se ele some. QTGui, quero essas coisas, velho. Para fins didáticos a gente não quer isso agora. Sumiu, tá vendo? Ó, já tem bem menos coisas. Não muito menos coisas, mas tem menos coisas. Tá? E aí, ele já avisa que tem uma mudança para fazer. Olha só. Ele está falando que o Python 2.7 precisa do SQLite para funcionar. Você gostaria de fazer essa mudança no seu arquivo de configuração? Sim. E o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo onde ele vai colocar essa dependência do SQLite para o Python. Então, o nosso Python vai ter suporte a SQLite. Isso é importante, cara. Beleza. Então, a gente pega. Ele já gravou a configuração, mas na verdade ele não aplicou. Para aplicar a configuração, a gente usa o etc update. Ele vai lá mostrar a lista. A gente quer sim atualizar. Menos 3, que é para ele atualizar, e Y para ele sobrescrever. Beleza. A gente roda o comando de novo. Agora eu acho que ele não vai ter nenhuma observação. E ele vai fazer a compilação. Beleza, nenhuma observação. Vamos deixar ele fazer a compilação aqui. Deu ruim. Deu ruim. Você pode ver aí, depois de 29 minutos e 47 segundos, não rolou. Ele parou ali. Não sei exatamente o porquê. Bom, não é caso para pânico, né? Antes de entrar em pânico, a gente manda compilar de novo. Geralmente, quando tem algum problema desse tipo, tem alguma coisa relacionada ao cache, ao Ccache, mas a gente não está usando o Ccache, então vamos fazer de novo. É o que nos resta. Vamos lá.
Time Emerge UND Word. Vamos ver no que vai dar isso aí. Eu acho que... Eu imagino que seja alguma bobagem. O Gentoo ele tem essa característica de dar pau em umas compilações que não tem motivo aparente para dar pau, mas dá pau. Tem que fazer. Mais um erro. Mais um erro. Esse é bizarro. Esse é um erro de segmentation fault durante a compilação. Aqui, ó. O lado bom é que erro de segmentation fault assim é só mandar compilar de novo. Não pega nada. Então vamos repetir o comando. Também gastou mais 3 minutos e 50 segundos. Aqui eu vou até ficar de olho agora, porque... Porque, né? Que coisa. Pode ser o calor, tá muito quente aqui. Muito quente. E o computador ele fica no lugar mais quente da casa. Mas ele está compilando agora o fonte config, que é a ferramenta de administração de fontes do XIAS, do Xorg. O que eu estou achando estranho é que o load está muito baixo, cara. O load está muito baixo, ele não está aproveitando os núcleos que eu separei para ele. E isso é ruim, porque a compilação não está sendo tão eficiente quanto ela poderia ser, né? Uma forma de da gente contornar essa ociosidade do computador é fazer compilações em paralelo. No Debian, no Ubuntu, no Red Hat, no Fedora, você não pode instalar múltiplos pacotes ao mesmo tempo. Mas aqui é Gentoo, cara. É você que manda. É você que escolhe. A liberdade está na sua mão. Não dá conflito. Ele tem um arquivinho lock que impede de você fazer cagada. Nem sempre a compilação tem o resultado que você quer, mas no geral, se você for instalar um programa razoavelmente pequeno e simples, não é para dar problema. Eu já fiz instalação do KDE e do Gnome ao mesmo tempo. Então você imagina se não deu conflito lá no meio da compilação. Então enquanto ele está aqui compilando o GObject Introspection, que eu não faço ideia para que serve, vamos instalar então as ferramentas que são essenciais para o dia a dia de um sysadmin ou um usuário do Gentoo. É o htop, o dstat e o vim. Lógico. Mas antes eu queria ver quais flags estão disponíveis para esses programas para eu poder customizar melhor como esses programas vão ser instalados na minha máquina. Aqui desse lado aqui tá tudo ok. Está instalando a GPM. Tá, então vamos ver aqui. Ele vai calcular essa dependência para a gente. Olha só. Eu vou instalar o mínimo. Eu vou ensinar um truque que não é exatamente muito bom fazer isso. Às vezes é fundamental a gente ter essa liberdade, que é o seguinte. Vamos, vamos colocar uma entrada do portage para o Vim só com as flags que a gente quer. Para isso a gente usa o nano portage package use e vamos criar aqui um profile mínimo. Pode criar o nome que você quiser, ele vai ler, tá? E aí eu colei com o botão no meio do mouse. Essa é a vantagem de usar o GPM e ter ele habilitado no seu sistema. Então aqui a gente coloca o Vim e as flags. App Editor você tem que colocar o nome completo, tá? Senão não funciona. Eu não quero com X. A CL GPM sim. Lua, Luagite. Eu quero minimal, cara. Eu não quero toda a tranqueirada do Vim, não. Beleza, feito isso, salva. Vamos rodar o Emerge PV. Again. Enquanto isso, nossa compilação continua.
Está compilando o CMake. O CMake demora um pouquinho. O CMake é, ó, olha só, voltando aqui. Tá lá. Então agora é um Vim com menos frescuras. O HTOP só com essencial. E o DStat só com essencial. Então, beleza, vamos dar um merge aqui. Então, enquanto ele vai instalando essas tranqueiras aqui, a gente vai instalando essas tranqueiras aqui. Só que aqui é o Gentuber. A gente não perde tempo, né? Enquanto ele está fazendo essa instalação, vamos continuar a configuração do nosso sistema. Vamos fazer um chroot, abrir mais um terminal, beleza. Aqui no ETC, a gente tem alguns programas que algumas configurações são muito importantes para a gente fazer. O nome da máquina, relógio, língua, usuário, senha, a tabela de partições e as configurações de rede. São coisas que são importantes serem feitas. Tá? Não pode esquecer de fazer, se você esquecer de fazer, né, não vai rolar. Não vai rolar. Então, vamos lá. Tem um diretório dentro do ETC chamado etcconfd. Como você pode ver, tem uma porção de arquivos. Alguns aqui são interessantes, outros nem tanto. Alguns deles a gente vai modificar, outros não. Tá, a gente pode mudar a fonte do console, eu acho uma bobagem. Tem uma fonte chamada CyberCafé que ela fica bonitinha no console. Sério, eu falei que era bobagem, mas não é tão bobagem assim não. Pode editar aqui, só trocar desse default blá, 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 por CyberCafé. Olha só, ele já terminou o Vim, o DStat e o HTOP. Então já a gente volta aqui. Enquanto isso, vamos continuar configurando, que é importante essa parte. Tá? Senão a gente vai perder o foco e vai acabar pulando. Console fonte, DMESG, FSSec. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Importante tem, né? Aqui você pode configurar, por exemplo, se ele vai fazer o FSCK quando o notebook estiver na bateria. Ou se ele faz um FSCK durante shutdown, uma coisa desse tipo. Acho que para essa instalação aqui, eu acho que não é necessário. Continuar. Ptables, aqui não tem ptables. HWCock. Isso aqui é importante. Se você tem uma máquina com dual boot com Windows, o Windows não usa o relógio no UTC. Ele usa o relógio da BIOS. Então, isso é um problema. O Linux, por outro lado, ele suporta tanto o relógio da BIOS como o UTC, né? Que é o relógio da BIOS com fuso horário. Eu vou manter padrão, mas se você quiser, você pode mudar essa variável aqui para um local. Tem mais ainda, você pode configurar esse script para ele gravar e modificar o horário da BIOS. Por algum motivo você precisar disso, tá lá. Ou se você quiser também pegar o horário da BIOS e colocar como no Windows, também tanto faz. Vamos ver o próximo item. Tables Keymaps. Keymaps é importante quando você tem um teclado que não é inglês. No meu caso, eu uso um teclado em inglês. Inclusive eu vou ficar muito triste, vou virar órfão quando esse teclado for pro saco. Mas aqui você pode mudar, colocando um ABNT2 aqui. Aliás, é BR ABNT2. Caso você queira usar um teclado em português brasileiro com cedilha. Roast name. O roast name é importante, né? Então, nome para máquina, né? Vou colocar aqui localhost. Não, vou colocar o nomezinho para máquina. Gentuber. Gentuber 1. Gentuber 1. Essa aqui, a primeira máquina do Gentuber. Essas configurações elas vão acontecer no próximo boot, tá? Porque aqui a gente está configurando os scripts de inicialização. Enquanto isso, está compilando, ó. Tá compilando, ó. E onde tinha dado pau, agora passou direto, que foi no glib que deu erro. Então vamos deixar ele compilando aí. Enquanto ele compila aí, a gente vai vendo aqui. Tables, qprox, localmount, metalog, módulos, mtab, pydoc, rsync, ssh. Deixa eu ver se tem alguma coisa do ssh aqui. Cara, já temos um editor de verdade. Temos o Vim. SSH. Tá, não. São coisas muito específicas. Não nos interessa. O dev e o random. Ok. Então até aqui, até agora, nesse momento, ainda não temos nada para configurar aqui. Mas antes que a gente esqueça, temos que configurar o fstab, tá? Então, fstab. Fstab é, como você já deve saber, se você não sabe, não sei o que está fazendo nesse vídeo, que aqui é Linux avançado, é a tabela de partições, né? Então, a tabela de partições, a gente vem aqui e preenche com a nossa tabela, com as partições que a gente criou, né? Então, SDA2, a nossa partição de root, ext4, até aqui essas configurações estão ok. A outra partição é a partição swap, Jesus, neve, SDA1,
Swap. Deixa eu ver como estamos aqui. Oh my God. E agora? Temos swap, ok. Então, esse comando swap1-a, ele vai lá no fstab e pega todas as swaps que ele achar lá e habilita. Isso é importante quando a gente tem programas como Chrome, que ele é muito pesado, pilar. E a gente precisa ter swap, né? O Firefox também, porque ele usa Rust, o Rust demora para compilar e o Rust ele gasta muita memória para compilar, impressionante, cara. A gente pode usar o Firefox Beam, não tem problema nenhum nisso, tá? Enquanto isso, ele continua compilando aqui e vamos continuar nossa configuração básica aqui desse lado, no etc, certo? Beleza. Uma coisa que é importante colocar é a senha. A gente precisa definir uma senha para o root. Ele não gostou que eu usei uma senha muito simples para ele, mas pô, uma máquina virtual, o hacker não vai querer me invadir aqui. E vamos adicionar um usuário. Usered. Só tirar uma dúvida. Usered. Já vamos colocar o usuário novo nas coisas todas aqui. Vídeo, áudio, view. Se precisar de mais coisas a gente vê depois. O nome do usuário é Liquid. Vamos ver se ele criou aqui a home. Criou a home certinho. Voltando para o nosso /etc. A senha do root. A senha do usuário. Liquid. Senha simples também. Pronto, esse é o mínimo que a gente precisa para ter um sistema que a gente consegue logar. Mas eu acho que faltou mais um cara. É o rc.conf. O rc.conf é o script que gerencia o boot. Então, o que nos interessa aqui é a parte em que ele faz o boot em paralelo. Aqui, o RC é o paralelo. Beleza. Bom, agora o nosso boot vai ser em paralelo, né? Então, aquelas tarefas que demoram um pouco mais para subir, ele vai subindo outras coisas no lugar e o boot vai ficar um pouco mais rápido. Não mais rápido do que o systemd. Tá? O processador está quentinho. Afinal de contas, é o Gentoo. O Gentoo mantendo os gabinetes de computador quentinhos desde 1998. O que mais falta? Grub. A gente precisa instalar o Grub. Então, emerge. Grub é importante, sem ele nós não buta. Fontes, SDL, temas, TrueType, blá, 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 blá. Ok. O Grub não vai instalar. Porque nós não temos um kernel. Não, a gente precisa definir o kernel primeiro. O kernel é o problema agora. Que a gente tem que resolver. Então, agora é papo sério. O maior obstáculo de todo usuário de Gentoo é o kernel. Por quê? Porque o Gentoo ele não traz um kernel pronto, compilado, botando para você. Você pode pegar o kernel do LiveCD, copiar para o seu sistema, fazer as devidas adaptações e ele vai botar, sem problemas. Só que é um kernel para LiveCD, então tem uns drivers que não estão lá, porque um LiveCD que sem modo gráfico não precisa deles. Tá? Então, além de ser grande, ele não resolve o problema. Ele tem dois caminhos aqui. Um caminho é baixar o código-fonte, que no caso, título de curiosidade, ele se chama Gentoo Source. Então já vou deixando ele baixando aqui. Gentoo Sources, então ele vai pegar um código-fonte do kernel original. No caso aqui ele está usando 4.14, mas dá para usar versões mais novas se quiser. E dá para usar variantes diferentes do kernel. Aí é que vem o papo. Que é o seguinte, esse kernel aqui ele pega o kernel do Linus Torvalds, kernel.org. Esse 4.14, se eu não me engano, é uma espécie de LTS. O pessoal do Gentoo aplica uma série de patches para tornar o Gentoo compatível, o melhor compatível possível com esse kernel. Então, para o sistema de inicialização funcionar direito, essas coisas. Tá? Então você pode, e tem o kernel, por exemplo, do Concolivas, que é um kernel alternativo ao kernel do Linus Torvalds, que ele preza pela baixa latência. Então o negócio dele é baixa latência, a resposta rápida, o seu sistema voa. Em compensação, eventualmente ele trava. Mas é bem eventualmente mesmo. Assim. Mas ele é muito mais rápido do que o kernel normal. Para jogos, em termos de comparação, eu uso Steam. E eu uso Steam no Linux. E o Steam no Linux ele tem um sistema chamado Steam Play, que
Ele permite que você rode jogos no Linux com a mesma eficiência e qualidade do que no Windows, mas não todos os jogos. E por que essa diferença? Por causa da latência do kernel, por incrível que pareça, por causa da latência do kernel. Eu fiz uma experiência do jogo Dark Souls 3, por exemplo, no meu Windows, com a qualidade que eu configurei, ele roda 60 quadros por segundo sem travar. No Linux, por padrão, ele rodava 30 frames por segundo, inexplicavelmente. Eu coloquei o kernel do Concolive, impressionante. Pulou para 60 frames de novo. Então, todas as respostas do desktop são muito mais rápidas. Tá? Então, abrir um arquivo fica mais rápido, abrir uma janela fica mais rápido. Em compensação, atividades tipo servidor não são tão rápidas assim. Isso é uma diferença de arquitetura. A gente não vai explorar esse kernel agora. Tá? Para a gente aqui agora, Gentoo Sources, e a gente vai usar o gkernel para ele gerar um kernel genérico para a nossa instalação. Tá? Nesse vídeo eu não quero explorar a configuração do kernel. No meu vídeo de 2009 eu gastei bastante tempo nisso. Mas o kernel do Linux agora, depois do Android, naquela época não tinha Android, agora nessa era pós-Android, o kernel do Linux tem muito mais opções, principalmente na parte de redes. São milhares de configurações e passar uma por uma para ver o que precisa e não precisa. Cara, não dá, não rola. Então, o gkernel ele já gera um kernel mais ou menos genérico ali, que vai botar no VirtualBox ele vai botar. Já gerei um kernel no gkernel que não botou uma máquina minha, mas era uma máquina exótica com hardware exótico, tá? Então, o gkernel, é importante que o gkernel é um bom ponto de partida, tá? Um bom ponto de partida. Você gera um gkernel, boota sua máquina com gkernel e depois você customiza. Você vai, aos poucos, você vai melhorando, adaptando ele à sua máquina. Aqui em casa eu demoro mais ou menos, para adaptar uma máquina nova, uns 2 ou 3 dias. Por quê? Porque eu vou testando. Eu tiro um módulo, coloco um módulo, esqueci alguma coisa, coloco, eu tento tirar um negócio, ver se melhora. Sabe, eu fico fazendo testes de desempenho para ganhar um pouco mais de desempenho. O Gentoo trata-se disso. O Gentoo é sobre desempenho, né? O Gentuber vai explorar essas coisas, espero eu. Né? Benchmarks, velocidade. Vamos comparar o nosso Gentoo contra o Ubuntu, contra o Linux Mint, contra o Linux, que tem fama de ser rapidão. Não é essa a experiência que eu tenho, não. O Gentoo bate todo mundo. Para essa instalação agora, kernel padrão e genkernel, para a gente não perder tempo configurando nada nesse vídeo. Mas vamos ter sim um vídeo explorando essa possibilidade. Vai ter até vídeo explorando instalar o kernel do FreeBSD com o Gentoo. É uma experiência divertida. Enquanto isso, você está instalando na LLVM, vai demorar uma vida. Deu pau de novo. E aí eu aproveitei, fui ver e descobri que o comando que muda as fontes é o setFont. Isolagem aqui. SetFont. Cybercafé. Muito mais estiloso, não é mesmo? Mas é um pouco elegível. Então vamos voltar ao normal. Aqui deu erro, de novo. Deu erro no Mesa. Eu acho que é um erro comum e corriqueiro. Então vamos mais uma vez fazer o nosso merge onde o Word que ele vai retomar. Ele gastou 35 minutos e 38 nessa última etapa. Enquanto isso, o Gentoo Sources já veio, está instalado. A gente já pode então tentar instalar o Groovy. Merge Groovy. Agora vai dar certo. O que acontece é que o Groovy ele procura o código-fonte do kernel do Linux no sistema. Na verdade, só os headers do Linux para conseguir configurar e compilar suas coisas lá. Então, se a gente fizesse sem o kernel, teria uma boa chance de dar erro por falta de código-fonte de kernel. Agora o sistema está bem utilizado, está tudo no talo. Load está 3 ainda. Está 3, 4, está indo para 5. Acho que dá para colocar mais coisa para ele compilar aqui, hein? Enquanto ele está lá fazendo isso, vamos continuar nossas configurações. Tem algumas coisas que são interessantes aqui. Echo, América, São Paulo. Porque eu sou bairrista. Time Zone. Beleza? Logo em seguida, isso aqui ele vai configurar o time zone do sistema, tá, gente?
Em seguida, emerge config. Meu Deus. Time zone. Ah, beleza. Configurou a time zone. Vamos configurar os locales aqui no Vim locale gen. Sim, queremos o sistema em inglês UTF. Beleza. Aí a gente usa o locale gen para gerar os pacotes locale. Isso é uma fonte de erros de compilação, tá? É importante configurar o locale. Ah, e mais um erro. Erro no mesa de novo. Em compensação, o Groove foi. Bom, já que o Groove foi, vamos configurar o Groove. Aliás, mas antes de configurar o Groove, a gente precisa configurar o kernel. Afinal de contas, a gente não tem nenhum kernel, certo? Então vamos lá. O genkernel, temos que instalar o genkernel. Emerge, pv, genkernel. Tem um outro cara que eu gosto muito que é o GentoKit. Vamos instalar ele também. Vai recompilar o tio Linux, faz sentido. Só fazer uma mudança lá naquele arquivo que tem o use, né, o package use. Aliás, o P e o A são redundantes. Vamos só fazer ele rodar de novo aqui. A gente aplica a configuração que ele criou. -3 para aplicar tudo. E S para saber escrever. Opa! Roda de novo esse brother aqui. Aqui eu estou preocupado. Beleza. Enquanto ele vai instalando aqui, vamos ver que diabos aconteceu aqui. Ele vai rodar o Mesa de novo. Ele está insistindo no Mesa. Ah, não. Vai de Spider Monkey. Isso demora para compilar. Vamos voltar para as nossas configurações. Aliás, antes de tudo, deixa eu arrumar esse Vim, cara. Tá foda. O Vim não pode ser minimal. Tá? Minimal não presta. Agora eu entendo porque o pessoal usa Nano. Acho que o pessoal se depara com Vim minimal por aí e surta. Que é muito ruim. Beleza. Tá indo. Aqui a gente vai rodar. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Bom, vamos tomar cuidado para não tomar strike no YouTube por causa do funk da rua. Isso é curioso tomar strike por causa do funk que tá tocando na rua. Só que tá muito quente, né? Eu vou fechar a janela que eu não quero tomar strike não. Dá trabalho fazer vídeo. Beleza, aqui o Vim. Isso, ele vai tirar o minimal. Vai na fé, irmão. Aqui tá todo mundo aqui. Spider Monkey, o tio Linux, o Vim. Vamos fazer mais um Sega Root. 4 Sega Root já, hein, gente. Enquanto isso, fazer a configuração de rede. Então vamos instalar DHCP-CD, o syscalogd, que é um sisteminha de pegar log, Cron, que é um crontab que a comunidade usa, o WPA Supplicant, para quem tem Wi-Fi e usa Wi-Fi. Vamos ver quanto dá essa conta aí. Tá, aqui ele está no mesa, torcer para não dar erro. Temos o tio Linux sendo recompilado. Aqui temos o Python. Tá quanto load, gente? 8 for. Tá, agora tá usando os processadores. Uma galera para instalar aqui. Mas tem que instalar. Tá, recapitulando, esse aqui é o cliente DHCP, o sistema de configuração de gerenciamento de logs e o crontab e as ferramentas para Wi-Fi. É isso que estamos instalando. E olhando a minha lista aqui, para o boot só falta o Groove. Todo o resto é dispensável, mas para a gente poder fazer o boot, só falta o Groove. Vamos lá, instalado o source, né? A gente pode ver aqui no barra user Linux. User source Linux, aí está aqui o código fonte.
não tem nenhum arquivo .config, a gente pode usar o gkernel para gerar uma configuração mínima só para a gente conseguir botar a máquina. O comando é gkernel all. Aliás, esqueci de temporizar, vamos temporizar só para manter as coisas sob controle. Beleza. Bom, como eu falei, o gkernel ele vai mais ou menos montar um kernel genérico com tudo quanto é tipo de driver possível e imaginável, então até por isso é um processo que demora um pouco. Tá? Então, enquanto ele vai fazendo isso, a gente pode fazer as outras configurações. Deixa eu fazer um chroot aqui. Faltou a gente instalar na inicialização o cron, então rc update add cron, beleza. Faltou também o dhcpcd, faltou o sshd e o wpa supplicante. Ah não, o wpa supplicante eu acho que ele não tem serviço. Não, ele até tem, eu que escrevi errado na verdade. WA supplicant, pronto. Aí já dá para configurar até um Wi-Fi aí, se for necessário. O que mais que falta? Falta nada, falta o Groovy. Emerge, vamos dar uma olhada no Groovy, o que precisa. Ok, então acho que é o suficiente pra gente. Vamos fazer o Emerge. Enquanto isso, o nosso kernel está compilando. Esse processo de compilação no kernel ele pode demorar bastante tempo. Então, vamos deixar ele fazendo. Logo mais eu volto. Bom, voltando aqui, o kernel compilou em 16 minutos e 41 segundos, um tempo bom até. Vamos ver se ele compilou tudo certinho. Opa, ele compilou, está tudo no lugar certo. Está aqui o kernel, a init-run e o system map. Ok. O Groovy também está tudo ok. Então vamos instalar o Groovy. A instalação do Groovy é bem simples. Groovy install e a partição e o disco onde vai ser instalado. Isso no caso, se você for usar um computador com BIOS, né? Se for um computador com EFI é um pouquinho diferente, eu falo disso em um próximo vídeo. Beleza, foi instalado, nenhum erro foi reportado. Só que o Groovy, além de ser instalado, você precisa de uma configuração. Para gerar essa configuração é groovy mk config -o barra groovy ou grub.cfg. Tá, esse aqui é o local padrão onde o groovy ou grub procura o arquivo de configuração. Ó, ele encontrou o kernel, encontrou o init-run. Boas chances de que vai bootar. Boas chances. Deixa eu só confirmar uma coisa. Só ficar botando pilha que o Gentoo demora para compilar, instalar e o caramba. E que é difícil configurar o kernel. Só que como vocês viram aqui, é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é tão mais complicado do que instalar um Arch Linux, por exemplo. Ok, vamos ver se é do jeito que está aqui, se vai. Eu acho que vai. Se não for, eu já mostro o porquê. Confiantes? Vamos fazer o reboot? Vamos lá, reboot. Deixa eu tirar o CD. Mais um reboot, que não deu tempo de eu tirar a ISO. Olha só, esse é o Grub. Botou. Vamos ver se ele monta o root. Montou o root. É isso, cara. Esse é o kernel mais fácil que você já computou na sua vida. E esse é o GenTuber One, nossa primeira máquina
Gentoo do canal, olha só. Eu vou fazer um snapshot dessa máquina e a partir dessa instalação eu vou fazer outros vídeos, tá? Então, a partir daqui, eu quero fazer a instalação de um KDE, ou de um GNOME, XFCE, alguma coisa assim. A segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar como fazer uma configuração bem simples e rápida do XFCE, para você já ter em poucas horinhas aí, já ter um ambiente de trabalho bem legal para trabalhar. Bom, será que loga? Logou. Botou, logou. HD reconhecido. Swap reconhecida. Tá todo mundo aqui. 64 MB de RAM sem fazer nada, só com SSH, só com SSH e amigos. Deixa eu ver se pegou a internet. Pegou a internet também. Então é isso. Essa é a instalação básica do Gentoo. Bem básica. Na verdade, não tão bem básica assim. Como vocês podem ver lá, a gente escolheu um profile para desktop. Então ele instalou algumas coisas que normalmente uma instalação do Gentoo não tem por padrão. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Shorg e possivelmente do XFCE. Um abraço, deixa o like se gostou do vídeo, deixa o dislike se não gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Um abração para vocês. Um detalhe que eu esqueci de falar foi o tempo que demorou essa compilação. Somando todos os tempos que eu calculo que eu coletei com time, essa instalação básica do Profile Desktop deu 1 hora e 52 minutos, incluindo o kernel, incluindo o upgrade do Word enfim, só os tempos de compilação. Então daí dá para ter uma noção. Né? Demora um pouquinho, mas não é uma semana, né? Não chegou a ser 2 horas de compilação. Falou? Abraço.